Olá, pessoal! Dando continuidade aos nossos tópicos com relação, à aprendizagem da disciplina de biologia molecular, só relembrando, na última aula nós vimos um pouquinho sobre o processo de mutação, como ocorrem então as mutações nos organismos, definimos o que é uma mutação e os tipos de mutações. Hoje nós vamos ver o processo de produção de proteínas recombinantes. Aproveitando o gancho da nossa última aula, a gente viu, o dogma da biologia molecular, ou melhor, o fluxo da informação genética, que nada mais do que os possíveis métodos de transmissão da informação hereditária. A molécula de DNA, recapitulando, ela tem a capacidade de se autoduplicar através de um mecanismo chamado de replicação ou duplicação do DNA. Tem ainda também a capacidade de ser transcrita, ou seja, a sua informação contida lá no ACTG, na sequência de ACTG, tem a capacidade de ser transformada em uma informação de RNA através do processo de transcrição, onde irá ocorrer a substituição da base timina pela base uracila, e esta, a molécula de RNA, tem a capacidade de voltar a ser uma molécula de DNA através do mecanismo de transcrição reversa, pela enzima transcriptase reversa. Entretanto, é um mecanismo que ocorre em vírus, que possuem a tecnologia, digamos assim, de recombinação de cDNA. Mas, assim como também, a molécula de DNA tem a capacidade de ser traduzida através de organelas chamadas ribossomos. A sua tradução tem como objetivo formar um produto, que vai ser conhecido como a proteína. Então, basicamente, isso aí é importantíssimo para nós. Por que isso é importante para nós? Porque todo esse mecanismo que ocorre dentro da célula, o ser humano conseguiu adaptar a produção de proteínas no laboratório, através do método in vitro que a gente chama. Entretanto, para que ocorra, então, a produção dessas proteínas recombinantes, que servem para infinitas coisas que a gente vai ver depois, nós temos algumas etapas bem importantes que são realizadas para que se possa, então, produzir essas proteínas. Como, por exemplo, a escolha do vetor de expressão. O que é um vetor? O vetor, também conhecido como plasmídio, ele é uma molécula de DNA circular, que tem várias estruturas e, consequentemente, também várias divisões. Cada divisão tem uma função específica nessa molécula, tá? E ela vai ter como capacidade, então, receber um gene e fazer a expressão in vitro desse gene, através de um processo chamado clonagem, tá? Após a clonagem, então, do gene no vetor que foi escolhido, tá? É feito, então, um processo de inserção desse conjugado em algum tipo de célula, que pode ser uma célula procarionte, uma célula bacteriana, ou uma célula eucarionte, como, por exemplo, de uma levedura ou até mesmo de um mamífero. Após isso, então, a gente forma, então, um sistema de expressão, utilizando, então, essas células procariontes ou eucariontes como hospedeiras desse conjugado de plasmídio mais o gene, tá? Que vão ser as responsáveis, então, por proporcionar toda um mecanismo metabólico, tá? A fim de criar condições ideais para que essa proteína, então, seja expressa nessas estruturas. E, consequentemente, o último passo, a ser realizado em uma etapa de produção de proteína recombinante é o mecanismo de purificação, que vai ser, então, o ato de isolar a proteína produzida do meio de cultivo ou ainda, das demais estruturas por exemplo, das demais estruturas celulares que tem uma bactéria. Bom, então vamos ver um pouquinho mais a fundo, todas essas características, todas essas etapas que a gente comentou até agora. Com relação ao vetor de expressão, que eu havia comentado com vocês, ele é uma molécula, então, de DNA circular, tá?
Ele, gente, é formado por várias regiões, como vocês podem acompanhar aqui. Mas, basicamente, ele é composto por algumas regiões bem importantes, como, por exemplo, a ORIC, que é a região de origem de replicação, é o local, então, por exemplo, que comanda ou que inicia o processo de duplicação dessa fita. Uma região chamada sítio de múltipla clonagem, onde, nesse local aqui, é inserido o gene de interesse a ser recombinado, tá? A ser, então, clonado e, a partir dele, expressa a proteína que ele carrega a informação, tá? E um local, né, ou um sítio de... esqueci a palavra. Um sítio de resistência, tá? Que é conferido através de um gene de resistência que tem como objetivo, então, produzir a resistência do vetor, do hospedeiro, nesse caso, né, a algum tipo de antibiótico. No caso do nosso exemplo aqui, é um gene de resistência à ampicilina. Então, todas as células que recebem, por exemplo, esse vetor contendo um gene de resistência à ampicilina, vão ser, né, colocadas para crescerem, por exemplo, em um meio de cultivo com ampicilina, e elas conseguirão crescer porque elas possuem um gene de resistência a esse antibiótico. E isso aí é uma forma também de fazer um controle biológico, né, de contaminantes com relação ao teu cultivo, principalmente bacteriano. Bom, então, esse vetor, ele vai ser cortado, então, na região do sítio de múltipla clonagem e é o local onde vai ser inserido o gene, tá? Após isso, então, né, a gente vai, através de um processo chamado de ligação, né, com uma enzima chamada DNA ligase, ocorre a formação, então, de um DNA recombinante. Mais uma particularidade com relação ao sítio de múltipla clonagem. O sítio de múltipla clonagem, ele é desenhado já de forma bem específica a ter, então, locais onde algum dos tipos de enzimas de restrição, que são como se fossem tesouras moleculares, terão a capacidade, então, de cortar esse local, tá? Fazendo, então, com que ocorra a possível ligação do gene no local em que se deseja. O processo, tá, de restrição, que é o momento, então, em que essas enzimas vão entrar em contato tanto com o vetor quanto com o gene, é muito importante. Por quê? Porque através da ação dessas tesourinhas moleculares, a gente vai ter a formação das pontas que irão, então, se ligar de maneira sobreposta ou, né, de maneira coesa, que são as pontas cegas, né, ou sobrepostas que as enzimas podem originar. Bom, após, então, a realização do processo de clonagem, esse DNA recombinante, então, ele vai ser inserido dentro de algum tipo celular, ou uma célula eucarionte, ou uma célula procarionte. No caso da célula eucarionte, ela vai sofrer um processo chamado de transformação, tá? A transformação, ela pode acontecer de duas maneiras, que são as mais populares que a gente consegue realizar nos laboratórios. Ou é uma transformação chamada eletrocompetente ou transformação chamada calciocompetente. Na primeira, a eletrocompetente, ela tem como característica proporcionar a entrada de uma corrente elétrica na bactéria, fazendo com que ocorra uma despolarização da membrana plasmática, proporcionando, então, a entrada do material genético na parede e também da membrana plasmática, tá? Despolarização, fazendo, então, com que ocorra a entrada do material genético, né, do plasmídio ligado no gene, dentro da bactéria. E após isso, então, a bactéria ela é colocada no meio de cultivo com um marcador de seleção lá, que é o antibiótico específico do vetor que tu tá trabalhando, tá? E aí, ela vai crescer, né, tecnicamente, apenas as bactérias que receberam, então, o DNA recombinante, tá? Uma característica dos vetores, gente, que é importante de ser ressaltada aqui. Os vetores, eles são utilizados de acordo com o fim que tu precisa. Por exemplo, se eu preciso produzir uma proteína, mas ela é uma proteína que é tóxica para a célula em que eu vou trabalhar, tá? É importante, então, que eu escolha um tipo de bactéria que ela consegue sobreviver à toxicidade, tá? Então, existem vários tipos de bactérias e cada uma delas vai ser responsável, né, por proporcionar o crescimento
e, consequentemente, né, a expressão de um tipo específico de vetor e, consequentemente, de um gene, tá? Bom, e aí nós temos o mecanismo de transfecção, que vai ser... Ah, perdão, esqueci de falar o de cálcio competente. Voltando ainda na transformação. Ainda dentro da transformação, nós temos o mecanismo, né, de internalização do DNA recombinante através, então, da cálcio competente, né? Que é um método, então, né, que utiliza frio e calor, tá? Que vai proporcionar, então, a entrada do DNA dentro da célula. Antes de ser realizada a sensibilização, digamos assim, do DNA com a célula, é necessário que essas células elas passem por um tratamento prévio com cloreto de cálcio, tá? O que vai, então, fazer com que a parede celular bacteriana adquira uma carga positiva, tá? Diferentemente da carga que o DNA apresenta, que é uma carga negativa. Então, quando ocorre a produção da célula, ela é sensibilizada com esse cloreto de cálcio, tendo a sua parede positiva. Após isso, então, a gente faz um processo de descongelamento dessa amostra celular em gelo, para que a bactéria ela não sofra com a mudança brusca de temperatura, tá? E ao mesmo tempo a gente coloca, então, o DNA para que ele vá já se ligando nessa parede celular. Após isso, então, é realizado um choque térmico nessa amostra de bactéria que vai ter esse DNA recombinante. Uma vez que ocorre o choque térmico, ele vai proporcionar a formação de poros na parede celular da bactéria e vai sugar esse DNA para dentro dela, certo? Fazendo, então, com que ocorra, com que a bactéria, então, se torne a hospedeira, então, do DNA e faça as múltiplas cópias deles, né, as clonagens, então, do DNA recombinante a partir das suas mitoses. Da mesma forma, acontece no processo de transfecção. Entretanto, o tipo celular ele é o diferente nesse caso. São células eucarióticas. O mecanismo em uma célula eucariótica acaba sendo muito mais próximo, por exemplo, à realidade do ser humano, né? Então, para a produção de medicamento ou algum tipo de terapia, enfim, que é necessário, então, que se faça a produção de uma proteína recombinante, geralmente, então, são utilizadas células eucarióticas. Entretanto, elas apresentam algumas desvantagens que a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, tá? E o mecanismo, gente, com relação à transfecção é a mesma coisa que a eletroporação, tá? O que vai mudar vai ser a célula alvo, que pode ser a célula de uma levedura, ou a célula de um mamífero, ou até mesmo uma célula de planta, tá? Então, o DNA recombinante vai ser inserido nessa célula através de um choque elétrico e aí ela vai fazer a expressão da proteína de interesse. Bom, então, né, já que nós já fizemos o processo já falamos sobre o processo de recombinação e introdução no vetor, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a questão, né, então, dos sistemas de expressão que são utilizados para as proteínas recombinantes. Por exemplo, com o sistema de expressão mamífero, tá? A gente vai ter, então, geralmente ele é utilizado para ensaios funcionais, análises estruturais, análise de interação de proteína-proteína, produção de vírus, expressão de proteínas de maneira complexa, enfim. Ele é bastante interessante, né? Apresenta muitas vantagens, como, por exemplo, o maior número de proteínas por vez produzida, tá? É um método bastante rápido, tá? E que rende bastante. E também ele permite algumas modificações na proteína, que isso acaba sendo bastante interessante, né? A nível de viabilidade. Entretanto, ele apresenta algumas desvantagens, como, por exemplo, a proteína ela só consegue apresentar rendimento se o cultivo for em células do tipo suspensão. As células aderentes, elas não apresentam o mesmo rendimento que células em suspensão. E além disso também, né, as condições assépticas desse cultivo, elas são muito mais rigorosas que qualquer outro. As fontes de contaminantes são muito mais suscetíveis e fáceis de acontecerem nesse tipo de cultivo. Quando se utiliza, então, um sistema de expressão, por exemplo, com insetos, a gente tem algumas vantagens, tá? Como, por exemplo, ele apresenta também um alto rendimento, tá? E, além disso, ele pode ser feito tanto estático, né, em células aderentes, quanto em células em suspensão. É um tipo de cultivo que ele também é utilizado para ensaios funcionais, expressão de proteínas complexas e proteínas intracelulares, produção de vírus, enfim.
Com relação às desvantagens ou desafios que esse tipo de sistema apresenta, ele acaba, então, também precisando de condições muito mais rigorosas para ser realizado o cultivo, tá? E a gente também tem que a utilização desses vetores de insetos recombinantes acaba, então, né, a produção deles acaba tendo um tempo muito longo de produção. Já as leveduras, elas são bastante utilizadas, por exemplo, para análises estruturais, produção de anticorpos tanto poli quanto monoclonais, a análise de interação de proteínas, enfim, bastante coisa interessante também. Com relação às vantagens, elas acabam, então, tendo um processamento das proteínas muito mais rápido, tá? Elas acabam sendo escaláveis pelo fato de elas irem para tanques, né? Para bioreatores, então a gente consegue fazer um escalonamento da produção delas e controlar, então, também a produção, tá? Ela acaba sendo bastante importante com relação ao controle, é muito mais simples de acontecer, então acaba produzindo-se proteínas muito seguras, digamos assim, quando são proteínas de tipo alimentar, tá? E elas acabam também tendo a característica de realizar vários tipos de modificações tradicionais, que isso acaba sendo bastante interessante, né? Porque é uma característica de eucariotos. E com relação aos desafios, né? Elas precisam passar pelo processo de fermentação para poder, né? Então, adquirir altos níveis de proteínas, de formação de proteínas, tá? E as condições de crescimento, elas às vezes necessitam de mecanismos de otimizações, como, por exemplo, mais adição de CO2, mais adição de algum substrato que seja importante para o desenvolvimento das leveduras, enfim, tá? No caso da expressão, por exemplo, também, né, agora falando em termos de procariontes, como as bactérias, a gente vai ter, então, elas também são bastante utilizadas para análises estruturais, tá? Além também de estarem envolvidas na geração de anticorpos, tanto mono quanto monoclonais e policlonais, tá? Entretanto, o monoclonal é muito mais específico de células de mamíferos. E aí também, né, elas estão bastante relacionadas também com a interação de proteínas. Bom, com relação às vantagens que esse tipo de sistema acaba apresentando, a gente tem a questão de escalonamento, que a gente também pode realizar com as bactérias, o baixo custo, porque é uma tecnologia muito mais acessível, até porque a gente pode estar produzindo, replicando essas bactérias em laboratório, e também as condições de cultivo são mais simples, mas não deixam de ser menos rigorosas em termos de asepsia do que um cultivo de mamíferos. Com relação aos desafios que a gente enfrenta, é a questão de solubilidade de proteínas. Pelo fato de as bactérias muitas vezes ficarem com as proteínas retidas dentro das células dela, é importante que a gente realize o passo de lise celular. E a lise celular acaba, então, né, tendo essa característica mais difícil, né, no cultivo, porque ela vai expor todo o conteúdo citoplasmático da bactéria. E em consequência, nós teremos então que realizar essa separação, né, através de uma técnica de purificação. Além disso também, elas requerem condições mais específicas para produzir proteínas específicas. Quanto mais específica for uma proteína, mais, digamos assim, sensível e difícil vai ser a produção dela através de uma bactéria. Além de que também as bactérias a gente deve contar, né, com a questão de toxicidade, tá? Que é bastante importante também, é um ponto bem importante que a gente tem que levar em consideração no cultivo delas. E também, né, a gente pode ter dificuldade para expressar proteínas utilizando esse sistema, mas com relação a proteínas de mamífero. Por exemplo, quero produzir uma proteína de mamífero, mas em uma bactéria. Eu posso encontrar dificuldade para fazer esse processo. Bom, no caso, então, do sistema de expressão com as algas, tá? Elas, então, são bastante utilizadas para o estudo de biologia vegetal, né, o entendimento melhor da fotossíntese e tal, na própria engenharia genética, na produção de biocombustíveis, tá? E aí elas apresentam algumas vantagens, como, por exemplo, as modificações do sistema dela, que, né, acabam proporcionando expressão, por exemplo, de proteínas em microalgas, o que vai otimizar a produção de proteínas.
Elas possuem também, principalmente, um autocontrole experimental, tá? Principalmente com relação à produção de biocombustíveis, produção química, enfim, tá? E como desafios com relação a esse sistema, a gente tem que ela é uma tecnologia ainda muito nova, então ainda tem muito que se descobrir com relação a ela, né? Muito que se aprender, tá? E ainda nós não temos técnicas muito eficientes, muito eficazes, né? Para estar trabalhando com esse tipo de sistema. E por último, né? As livcélulas, elas são um sistema que também são utilizados geralmente para proteínas, produção de proteínas tóxicas, tá? Elas geralmente vão utilizar um marcador que pode ser um aminoácido marcado, tá? De forma natural ou não. Elas são bastante utilizadas para ensaios funcionais e também pela interação proteína-proteína e triagem de inibidores translocacionais. Como vantagem, ela apresenta a vantagem de ser um sistema aberto, né, onde é possível, então, adicionar componentes que não são naturais para a produção de proteínas, possui uma expressão bastante rápida e ela é bem simples de ser realizada. E como desafios, então, né, a escala de produção, ela é dada em multigramas, então, multimiligramas. Então, isso aí é uma coisa importante, né, porque apesar de você produzir muito volume, ainda ele vai ser pequeno. Bom, agora então vamos falar um pouquinho sobre, né, o mecanismo então de purificação que as proteínas acabam apresentando. E bom, então após o processo de purificação, após o processo de expressão, a gente vai ter um mecanismo de purificação, que tem como objetivo, então, separar a proteína produzida do restante do conteúdo celular ou do meio de cultivo em que ela cresceu. Para esse sistema, então, gente, nós temos alguns tipos, né, de cromatografias, que é o processo, né, utilizado, colunas, né, com algum tipo de substância que vai competir, né, que a proteína acaba se ligando a ela, tá? Então, fazendo com que ocorra a fixação da proteína nesse tipo de coluna, tá? Na cromatografia. Então, como métodos de cromatografia, a gente tem, por exemplo, a de troca iônica, que ela, então, tem como característica fazer a separação da proteína com relação ao restante do meio de cultivo, tá? E também dos outros estruturas celulares, por exemplo, bacteriana, quando a gente precisa fazer a lise celular, a gente pode fazer uma cromatografia de troca iônica para reter a proteína e deixar o restante das estruturas passarem, tá? Como vantagem, ela vai apresentar, então, diferentes tipos de proteínas, né? Que, com relação à carga, podem ser purificadas através desse método, tá? E a gente vai ter, então, as de troca aniônica e as catiônicas, né? Então, acaba sendo bastante interessante com relação a esse tipo de carga, né? E ela é um dos métodos mais utilizados porque apresenta-se, então, uma alta capacidade de ligação às proteínas e, consequentemente, também, né, acaba tendo uma alta efetividade contra a remoção das impurezas. E, né, ela acaba possuindo, então, baixa seletividade. A grande maioria das proteínas conseguem ser purificadas através desse método. Aí nós temos a cromatografia com base em hidrofobicidade, que tem como vantagem, por exemplo, pode-se, então, utilizar, na verdade, um outro método de interação hidrofóbica, né? Ou uma cromatografia de fase reversa juntamente com ela. E a gente, inicialmente, vai adicionar um tampão de carga iônica bastante alta, tá? Que vai, então, promover a ligação da proteína na coluna e depois ela vai ser eluída, né? Através de solventes orgânicos, tá? Os quais são responsáveis, então, por diminuir a polaridade, liberando a proteína da coluna. E aí nós temos a por geofiltração ou exclusão por tamanho, que vai, né, separar as proteínas por tamanho. Geralmente, esse tipo de cromatografia, ela pode ser realizada num SDS PAGE, que é um gel de poliacrilamida, onde nós realizamos a formação de 2 tipos de malhas, uma maior em cima, né, ou seja, um gel menos concentrado em cima, e uma malha menor embaixo, um gel mais concentrado embaixo, fazendo com que a proteína
primeiramente, aquela amostra de proteína, ela tende a ser levada, né, pela carga elétrica e, consequentemente, ela vai migrando pela canaleta, né, e se aglomerando, né, fazendo, então, com que ocorra a formação de uma banda, marcando, então, a ocorrência da proteína ali. E aí nós temos a cromatografia de afinidade, tá? Que ela tem como vantagem, então, a seletividade que ela apresenta, né? Assim como a por geofiltração também apresenta uma boa seletividade, a de afinidade também vai apresentar, tá? E é o tipo de cromatografia que tende a fornecer as proteínas mais puras. Então, é um dos métodos mais eficazes, assim, para se trabalhar com purificação de proteínas. Bom, aí nós temos alguns tipos de enzimas, né, que são envolvidas no processo de recombinação, né, de expressão de proteínas, tá? Então, a gente vai ter, por exemplo, as enzimas de DNA, né, que vão atuar, então, no processo de duplicação da molécula de DNA e tal, né, que são bastante importantes. Nós temos, por exemplo, as enzimas de DNA do tipo 1, que elas são responsáveis por reconhecer sequências e por reconhecer sequências específicas do DNA, né? E que conseguem fazer um corte, por exemplo, na fita de até 1000 pares de bases, tá? Com relação ao local de reconhecimento. A do tipo 2, que ela vai reconhecer também uma sequência específica de DNA, mas vai realizar o corte exatamente nessa sequência em que ela reconheceu. E a do tipo 3, que vai reconhecer uma sequência específica, mas ela vai conseguir fazer um corte apenas 25 bases para frente do local de reconhecimento, né? Então, são tipos de enzimas de restrição. Para finalizar, então, nós temos a utilização dessas proteínas recombinantes dentro, então, né, dentro de várias áreas, como, por exemplo, o uso na medicina, que é bastante importante para fins de diagnóstico, terapêutica e até mesmo de profilaxia. Por exemplo, as vacinas podem ser produzidas a partir de proteínas recombinantes e podem ser utilizadas tanto para fins terapêuticos, né, que é o tratamento, ou, né, na verdade aqui entra mais a profilaxia, né, evitar que a doença ocorra. A gente tem alguns tipos de proteínas que são utilizadas a fim de formar, por exemplo, um anticorpo, né? Daí sim, é um fim terapêutico. Você injeta o anticorpo que foi reproduzido de forma recombinante no hospedeiro, né? Uma imunoterapia, e ele vai realizar como se fosse uma luta contra o agente, né? Que pode estar ocasionando algum dano naquele indivíduo. Bom, dentro da área de pesquisa, nós temos, por exemplo, o desenvolvimento dos imunoensaios, né? Como os ELISAs, de vários tipos que podem aí estar ajudando no reconhecimento, né? Através da ligação do antígeno-anticorpo de vários focos de enfermidades que podem estar acontecendo, né? Então, acaba sendo muito utilizado na área de epidemiologia. E aí, por último, né? Na área de biotecnologia, como eu já comentei, a própria construção de vacinas recombinantes, toda essa parte de diagnóstico, enfim, tudo isso cabe aqui. Além de que também pode ser produzidas proteínas, né, com o intuito de acabar servindo como moléculas de proteção, por exemplo, para plantas, né, frente a alguns tipos de pragas. Bom, muito bem, pessoal. O tópico de hoje da nossa aula era este, tá? O tópico da nossa aula, então, era este. Agradeço vocês por terem assistido mais uma aula nossa, tá? E estarei à disposição de vocês às quintas-feiras, das 6 até as 6h40, para, né, resolvermos eventuais dúvidas que vocês possam ter. Até mais!